Escolhas significam abrir mão de uma outra coisa. Significa eleger algo em detrimento de outro. É selecionar, optar, preferir. Este final de semana eu assisti ao filme, veja bem, vou botar filme entre aspas, depois eu explico porquê. El Camino, que é tecnicamente aí a continuação de Breaking Bad, depois aí quase 6 anos depois de seu término. Apesar de estar dividindo muitas opiniões, eu acredito que esta obra de 2 horas tem uma reflexão muito grande que nós podemos trazer para a nossa vida. Esse vídeo daqui não é um review, esse vídeo ele não tem spoilers, ele é uma pequena análise de alguns significados que tem ali na obra e de como a gente pode carregar eles para a nossa vida. Não precisa se preocupar que eu não vou estragar nada da obra para você. O que eu já queria começar falando aqui é sobre a ótima escolha de nome para esse filme. Porque afinal de contas, imagine que você é um americano, público para o qual essa obra foi feita, que não sabe falar espanhol, a grande maioria não sabe. Quando ele ouve essa palavra El Camino, ele vai associar rapidamente ao carro. E no filme tem um carro. Esse daí não é um spoiler, a capa do filme é o carro. Que é um El Camino, que é um carro. É muito fácil o cara achar que esse filme vai ser sobre o carro, que o carro tem alguma coisa a ver com a obra, quando na verdade pra gente que fala português e entende um pouquinho melhor do espanhol, quando a gente ouve El Camino, a gente pensa muito na palavra o caminho. Em um caminho, se você parar pra pensar, ele é feito de uma série de etapas, ele é feito de uma série de momentos. Se for um caminho feito a pé, ele é feito de uma série de passos. E El Camino é exatamente sobre isso. Sobre a vida de Jesse Pinkman, esse personagem que a gente aprendeu a amar, mas a gente também aprendeu a sofrer junto com ele, e sobre a série de consequências que as escolhas dele trouxeram para a vida dele. E no vídeo de hoje eu quero falar exatamente sobre isso, sobre escolhas e consequências. Então prepara aí o seu saquinho de metanfetamina, porque tá começando o Pistolada. Antes de começar esse vídeo daqui é o momento onde eu peço pra parar a música e pra você deixar o seu like pra gente. Porque quem não deixa um like aqui vai tomar uma... O que pode tomar? Faz tempo que eu não vi a série, não lembro o que acontecia na série. Vai tomar um socão do Mike. Saudades do Mike. Nossa senhora. Como eu gostava do Mike. Então deixa seu like aí pra você fortalecer a gente, ajuda muito a gente. E se você ainda não me segue no Instagram, me segue lá em @EdsonHCS, me dá essa moral, eu tenho publicado uma série de conteúdos lá, tenho publicado muito desenho, tenho publicado muita coisa que eu tô fazendo, então dá essa moral pra gente. E vamos falar sobre escolhas e consequências. A grande maioria das escolhas que a gente faz na nossa vida, a gente faz de maneira inconsciente. Hoje, no momento que você está assistindo esse vídeo, você já fez uma série de escolhas, e essas escolhas fizeram com que você botasse outras coisas de lado. Como, por exemplo, ao dar o play nesse vídeo, você optou por me ver e não ver uma outra coisa. Ao estar vendo um vídeo, você optou por estar vendo um vídeo e não estar estudando. Ao estar na sua casa para assistir esse vídeo, supondo que você esteja na sua casa, você optou estar nesse ambiente ao invés de estar na faculdade, no colégio, na escola, no trabalho, em alguma outro lugar que fosse de seu interesse. Tudo o que a gente faz vai gerando uma série de consequências, mesmo com que a gente não pense nisso. E é muito difícil a gente lidar com essas consequências. É muito difícil a gente entender que o caminho o qual a gente traçou faz parte de uma série de escolhas o quais nós tivemos no passado. Que aquilo que a gente está vivendo no agora pode ter sido fruto de coisas que nós fizemos ontem. Como, por exemplo, pense um estudante cujo foco é tirar uma nota boa no Enem para passar numa boa faculdade, para ter uma boa carreira, para ascender socialmente e ter uma boa vida. Se esse cara não estudou para jogar LOL, naquele dia, parecia uma boa escolha. Se ele não estudou para jogar Free Fire, parecia uma boa escolha naquele momento, afinal ele tá se divertindo e era legal. E vários desses pequenos dias vão significando uma série de matérias o quais ele não estudou, o qual ele não absorveu. E tudo isso somado, no longo prazo, gera uma consequência de que ele vai ir mal na prova e ele não vai conseguir se dar bem. Nisso ele não vai passar no Enem, e aí ele não vai tirar uma nota boa, e ele não vai conseguir aquela carreira a qual ele almejou. Mas ter que tomar como é que eu posso falar? Responsabilidade pelos seus atos é difícil. E aí logo você joga a culpa na prova, que é difícil. Nossa, como a prova é difícil! Ou nos japoneses. Isso é um clássico. Malditos japoneses que estudaram tanto. Porra,
Japonês nasce inteligente, vai tomar no cu. É óbvio que eu não ia bem pra prova. E a vida do Jesse é exatamente assim. Se você lembrar de Breaking Bad, o Jesse sempre foi um personagem do deixa a vida me levar. Durante quase todo o seriado inteiro, ele ia tomando decisões de maneira idiota, sem pensar exatamente quais seriam as consequências daquilo que ele fazia. Então, de pequeno ato em pequeno ato em pequeno ato, ele foi levado ali até o momento onde a gente viu no último episódio da série. Que é uma coisa muito triste. Ele literalmente tá no último episódio preso, ele tá numa prisão. A prisão na qual ele se encontra, uma prisão de corpo e mente, é fruto de todas as escolhas as quais ele tomou. Boas partes das merdas que aconteceram com Jesse foram culpa dele. Porque não só ele que escolheu cozinhar com Walter White, como ele que escolheu seguir nessa carreira, como ele que escolheu não fugir, ele que escolheu tentar dar parte do Walter pra polícia. Tudo aquilo de ruim que aconteceu com ele foi culpa dele e das escolhas as quais ele tomou. E o que eu mais gostei no El Caminho é sobre como o filme se trata, basicamente, isso não é um spoiler, sobre ele tentar romper essas grades nas quais ele se prendeu. Ele romper essa prisão na qual ele se colocou. E eu vejo muita gente criticando que o filme é muito parado e não tem ação. E aí eu quero falar exatamente o motivo das minhas aspas. Eu acredito que O Caminho, ele não é bem um filme. Acho que falar que ele é um filme é um exagero. Pra mim, ele é um episódio especial de 2 horas. Ou um epílogo. Algo que acontece depois do fim de uma obra que serve pra amarrar alguns pontos que ficaram abertos. E eu gosto muito do pacing dessa obra. Ele é uma obra lerda, é uma obra devagar, ela não tem correria. Porque o que a gente está falando nesse filme não é sobre a ação, não é sobre tomar uma decisão, ser rápido, ser impulsivo. O Jesse foi isso durante todas as temporadas de Breaking Bad que a gente assistiu. Essa obra é sobre essa lentidão, é sobre o processo de maturidade do Jesse, é sobre o Jesse começar a entender sobre como cada momento da vida dele foi dando um pequeno passo em rumo ao inferno onde ele foi parar, sobre como cada decisão errada que ele tomava com a vida dele, seja algo espontâneo, algo que ele mesmo tomou, ou algo que fosse meio que empurrado, ele sendo levado, sobre como tudo aquilo levou ele para a situação que ele tá. E o processo de maturidade, ele não vem num processo acelerado, ele não vem numa decisão, num rompante. Ele não vem em algo que você acorda e toma uma decisão e faz uma coisa, e nossa, estou maduro. O processo de amadurecimento, ele vem com a reflexão, com a memória, com a gente aprender a olhar para trás e começar a visualizar quais foram as consequências dos atos que a gente tomou. Parar um pouquinho de ser vítima, quando a gente pode, e começar a ser protagonista, entender, pô, essa escolha que eu fiz me fez mal. Essa escolha que eu tomei foi errada e aconteceu tal coisa por causa disso. Como eu posso tomar uma escolha melhor? Como eu posso aprender a tomar melhores escolhas? Como eu posso ajudar a minha comunidade, o ambiente onde eu vivo, a tomar decisões melhores? E nada disso acontece de uma maneira acelerada. Essa reflexão, esse momento para pensar, essa pausa, ela requer uma certa calma. Eu acho muito legal que o Vince Gilligan, o criador do Breaking Bad, ele tomou esse tempo em El Caminho. Ele teve a calma para entender o que era a ação do que estava acontecendo agora e o que era o momento de reflexão do quanto que aquilo precisa ser algo digerido, mastigado e cruel, já que o Jesse tem que pagar cada centavo das escolhas erradas que ele tomou para conseguir seguir em frente. Ao refletir sobre as escolhas erradas que ele fez, ao refletir sobre todo o caminho de merda que ele traçou, o Jesse ele se torna protagonista. Afinal de contas, El Caminho é um filme sobre ele. El Caminho não é um filme sobre o Walter White, onde ele é um personagem. Não é um caminho sobre o Sol, onde ele é um personagem. El Caminho é um filme onde o Jesse Pinkman é o personagem principal. E olha que bonito essa metáfora. Ao refletir sobre as escolhas que tomou e as consequências às quais essas escolhas tiveram, ele se torna um protagonista. E assim é a gente na nossa vida. Se em toda a nossa vida a gente achar responsáveis por toda a situação de merda em qual a gente se encontra, a gente nunca vai poder tomar as rédeas da ação. Se o mundo inteiro é culpado por tudo de ruim que acontece com a gente, se
outras pessoas têm um poder tão grande sobre os rumos que a nossa vida toma. Se a gente nunca consegue ser dono do nosso próprio destino, a gente vai ser sempre coadjuvante. Se a culpa é dele, dela, disso, daquilo, disso, como é que a gente vai tomar a nossa própria decisão? Como é que a gente vai poder ser dono dos nossos atos? Quando que a gente assume o papel principal na nossa vida? Quando que a gente assume a responsabilidade pela nossa vida? E pra terminar esse vídeo daqui, eu trouxe uma frase da Lia Luft, que eu ouvi no TED Talks da Aline Jager. Não sei falar. É um TEDx, mas é um nome difícil, é Jager, parece que é aquele monstro do Círculo de Fogo. E essa frase da Lia Luft diz o seguinte: preferimos não ter de escolher. Para escolher, teríamos de discernir. Para discernir, teríamos de pensar. Parar para pensar parece complicado demais e triste, quando na verdade deveria ser interessante. Então, seguimos a manada, infantilizados e superficiais. Talvez sem maiores angústias, mas certamente sem maiores prazeres, conquistas, êxtases e alegrias. Meu nome é Edson Castro, esse é o Pistolada. Valeu!